Simbora, galera, sejam bem-vindos a mais uma playlist, dessa vez a playlist do Colégio Naval 2023. Vamos lá para a primeira questão? Questão 1. Dado o conjunto A, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Então, o conjunto A está ali dado. Escolhendo-se aleatoriamente 6 elementos distintos do conjunto A, é correto afirmar que a maior média harmônica, vamos sublinhar aqui, média harmônica, entre os 6 elementos será obtida quando escolhermos no conjunto dado, e aí temos as alternativas, né? Os 6 menores, os 6 maiores, os 3 elementos e etc. Então tá falando de média harmônica. O que que é? Primeiro a gente tem que lembrar o que que é a média harmônica. Então vamos colocar aqui, ó, MH de média harmônica. A média harmônica, ela é dada da seguinte forma: o número de elementos dividido por, como temos ali, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então é dividido por 1 sobre x1 mais 1 sobre, é dividido pelos inversos, né? x2 mais 1 sobre x3 mais 1 sobre x4, 1 sobre x5. Nesse caso, nós temos 7 elementos, então temos que ir até o x sobre x7. Vamos aumentar a linha aqui. E esse n, vamos arrumá-lo. Essa é a relação que nós vamos usar, ok? E aí, ele diz o seguinte: escolhendo-se aleatoriamente 6 elementos distintos, é correto afirmar que a maior média, então ele quer saber a maior. Então, vamos aplicar aqui, ó, MH, vamos aplicar ali. O nosso x1, x2, x3 até o x7 são os números aqui do conjunto A, certo? E como eu tenho 7 elementos, eu vou colocar aqui, ó, 7, que é o n, né? E aí eu coloco 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 5 mais, aí vai para o 7, né? 1 sobre 7 mais 1 sobre 8 mais 1 sobre 9. Tá, beleza. Ele quer escolher, ele disse que escolhendo 6 elementos. Então, esse 7 aqui já vai morrer e já vai virar 6. E aqui de baixo nós vamos ter que excluir um. Temos que excluir um deles. E aí vamos observar algo aqui. Essa divisão, esse quociente, é um quociente pela soma de inversos, correto? Então vamos acompanhar aqui, vamos fazer um exemplo aleatório aqui. Por exemplo, 10 dividido por 1 sobre 2, certo? E vamos fazer um outro exemplo aqui, ó, 10 dividido por 1 sobre 5. Então, ó, para esse primeiro exemplo aqui, esse 10 dividido por 1 sobre 2, eu repito a primeira fração, que é 10, certo? E multiplico pelo inverso da segunda. A segunda é 1 sobre 2, então vai ser 2 sobre 1. Então, o resultado dessa fração aqui dá 20. O resultado dessa outra fração aqui, eu vou fazendo usando a mesma lógica, eu repito a primeira, que é 10, vezes o inverso da segunda. É 5. Então, essa dá 50. Ou seja, quanto menor é aqui, ó, o 1 meio, ele é maior do que o 1 sobre 5. Certo? Então, quanto menor é esse número aqui, maior vai ser o meu quociente. E para esse número aqui ser menor, o de baixo tem que ser o maior possível. Beleza? Ó, o 5 ele é maior do que o 2. Então, isso torna esse número aqui de baixo menor. Então, vamos usar esse raciocínio,
certo? Então, quem que a gente vai excluir aqui, né? Olhando para os denominadores aqui, né? A gente vai excluir esse cara aqui. Por quê? Porque nós precisamos dos maiores denominadores possíveis para que quando a gente fizer lá o MMC, né, o mínimo múltiplo comum, a gente obtenha o maior mínimo múltiplo comum possível, certo? E esse 6 será multiplicado por esse maior mínimo múltiplo comum possível. Então é uma questão de raciocínio. A gente não precisa nem terminar de calcular isso aqui. Por quê? Porque aqui nós estamos utilizando quais números? 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ou seja, nós estamos utilizando os 6 maiores elementos. Então, gabarito letra B. Quando a gente utiliza os 6 maiores elementos, a gente vai obter a maior média harmônica. E isso aqui seria 6 vezes um número aqui em cima, bem grande, o maior possível, usando os 6 maiores. Tamo junto, galera. É isso aí, até a próxima questão.